Olá, tudo bem? Então agora vocês darão continuidade à videoaula, aos estudos. A unidade 4. Hoje trataremos sobre as representações dos surdos aqui no Brasil. Nossa, eu estou muito feliz porque aprenderemos muitas coisas aqui sobre várias pessoas, vários surdos famosos que representam. Eu estou muito orgulhosa nesse momento por apresentar a vocês alguns representantes, algumas pessoas fortes que lutaram pela comunidade surda. Vamos aprender, vamos entender um pouco aqui sobre o movimento surdo. Nossa, é muito interessante. Então, novamente, falo a vocês. Então, vocês, alunos, sempre peguem papel, caneta antes de iniciar a aula, ok? Se houver dúvida, aproveitem para anotar essas dúvidas, anotem no papel, anotem tudo, para posteriormente colocar no fórum de discussão, ok? Então, peço a vocês que não esqueçam. Então, vamos continuar nossos estudos. Hoje trataremos sobre a comunidade surda brasileira. Nossa, a trajetória histórica tem vários fatos. Vamos mostrar aqui o povo surdo brasileiro. Temos uma trajetória cultural, tradições, esportes, tudo isso na comunidade surda. Bom, mas a Associação de Surdos existiu há muitos anos, disseminando, promovendo interações esportivas, sociais, vários eventos onde os surdos faziam a interação. Então, o primordial na associação, o principal era a reunião do povo surdo em um determinado espaço. E para que isso? Então, ali tinha um vínculo, mostravam a representação e não aceitavam o ouvintismo. Os ouvintes tinham que respeitar a cultura surda. Então, a associação teve início com o objetivo de disseminar à sociedade em geral a igualdade entre as pessoas. Isso no século XVIII. Então, as pessoas surdas com propostas para ajudar outras pessoas surdas, começaram a disseminar essas propostas, principalmente com relação a surdos que precisavam, com relação à doença e outros ambientes que precisavam de informação, a repassar informação e estimular essa comunidade. Então, tinha momentos de palestra informativa sobre várias temáticas. Isso foi muito importante. E hoje nós temos a Associação de Surdos, que trabalha com várias temáticas, disseminando questões esportivas, lazer, cultura, entretenimento, esportes, eventos sociais, dentre outros. São vários os eventos. Então, vamos mostrar aqui alguns dos principais itens relacionados à comunidade surda. Vejam, aqui estão as principais organizações relacionadas à comunidade surda. Nossa! Percebam, vou apresentar a vocês aqui algumas. Temos a Associação de Surdos. E o que significa? Bom, a Associação dos Surdos foram fundados objetivando reunir, interagir, onde os surdos pudessem participar, discutir temas interessantes e importantes. Então, durante anos, as associações transmitem as tradições, culturas, e geralmente funcionam em um determinado espaço. Pode ser uma associação efetivamente em uma casa alugada, em uma casa cedida.
Então, tem várias associações em todas as regiões. Então, a Associação do Surdo, ela é uma das representações mais importantes da comunidade surda, porque mostra os movimentos, as lutas, reivindicações, e também é o lugar onde os surdos vão ali para se encontrar. Então é muito importante. É ali que iniciam movimentos, informam, divulgam, marcam reuniões e até acompanhamento psicológico. Temos espaço para isso. Então, em várias regiões do Brasil temos associações. Temos um segundo órgão, a FENES. Vejam, a FENES é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que tem parceria com o sistema governamental. A FENES, ela auxilia na divulgação social, cultural e ensino. A FENES, ela defende a luta pelos direitos dos surdos, pela comunidade surda brasileira. A FENES é parceira do FMS, Federação Mundial dos Surdos. Então, sempre há essa parceria, esse vínculo com a FMS. Temos um outro órgão, CBDS, que tem esse sinal. Com foco em esportes, a CBDS, ela organiza práticas esportivas diversificadas, onde as pessoas podem praticar esportes variados, direcionados para o povo surdo. Estimula campeonatos entre associações. Então, esse é um dos objetivos, isso a nível de Brasil. Isso é muito legal. Temos um quarto órgão, Federação Esportiva de Surdo, representada em várias regiões, promove as interações através do esporte em várias regiões. Então, as associações de cada estado. Temos vários outros órgãos. Temos aqui a FEBRAPILS. Temos também outras associações. Temos aqui associações dos pais e amigos de surdos, a PADA. Temos associações de intérpretes de língua brasileira de sinais, associações de surdos. Então, temos vários outros órgãos. Em sexto, vamos apresentar aqui a representatividade no âmbito religioso. Temos pastorais de surdos, temos missionários, dentre eles podemos destacar Arqueira. Então, se destaca no contexto religioso. Temos grupos de jovens em diversas igrejas. Aqui mostramos vários órgãos que representam a comunidade surda. Então, aqui são pessoas surdas que estão imbuídas nesse movimento, quer no contexto religioso. Temos também outras instituições a nível de Brasil, FENES, FEBRAPILS, dentre outras. Todas representam a comunidade surda. Agora, continuaremos a unidade 4. Vou mostrar para vocês, olhem, a construção da história cultural do povo surdo. Vejam. Então, nós já estudamos, já percebemos, já tivemos várias informações a respeito da história do povo surdo. Mas, bom, está faltando o quê? A gente nos atermos ao passado e percebermos que, ao olhar o passado, o trazemos para dentro de nós, no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento, ao contar essa história.
Então, o hoje é reflexo dessa história. E o surdo acontece assim também. Então, quando estudamos os registros da história, os surdos que marcaram a história, historiadores que se aprimoraram da história, que pegaram registros, que delimitaram fatos históricos, que fizeram esses registros. Então, tudo isso é muito importante. É importante elencar esses fatos. É muito importante. E tudo isso tem um objetivo. Por isso, trataremos nessa temática. No decorrer da história, temos o quê? Os registros. Temos que provar. Temos que ter a fonte registrada para comprovar a história. Então, vocês se lembram o que significa fontes? Lembra esse nome? Lembra que é comprovar algo? Então, se você não se lembra, volte à aula anterior, na unidade 2, veja novamente, veja o significado de fonte. Não se esqueçam, aproveitem, vejam novamente a aula. Então, temos várias metodologias para registro da história. Então, agora, nessa unidade, vocês irão estudar o significado da história oral. Então, na verdade, não é simplesmente contar uma história, sinalizar, não é. Qual o significado da história oral, de contar uma história? Nossa, isso é muito forte, a história, a cultura do surdo. Então, nós percebemos que, no decorrer da história dos surdos, faltam muitos registros. Não temos. Então, por que isso acontece? Porque, antigamente, o povo surdo tinha o costume de contar histórias, sinalizar, mas não escrevia, não tinha um registro escrito, apenas contava a história. E isso se deu no decorrer do tempo, isso foi uma tradição. Então, a comunidade surda, por utilizar somente a contação e não ter registros, não ter escritas, não ter filmagens, não ter nada, perdeu muitas informações. Então, falta muitos registros para comprovar a história. Mas, agora nós percebemos que temos tecnologia e essa se desenvolveu, está se desenvolvendo muito. Então, podemos filmar, podemos fotografar, podemos utilizar o webcam. Então, nós temos essas estratégias. Então, é importante que vocês comecem a pensar a partir de agora sobre essas tecnologias, como utilizá-las, como aproveitá-las para registrar a história do povo surdo. Então, agora, vamos trabalhar essa temática. História oral. História oral. Vejam, pode ser registrada, contada, escrita. O que significa isso? Então, aqui temos uma metodologia de investigação, de registro, onde conseguimos, ao fazer uma entrevista, registrar. Aqui conseguimos salvar. Temos também a filmagem, que é uma estratégia de registro. Então, a história ela poderá ser comprovada, testemunhada, um acontecimento de vida. Com relação ao povo surdo, a filmagem é uma forma de registro da história. Então, na verdade, não é história oral, é história sinalizada. Algum acontecimento. Então, na comunidade surda, nós temos o INES, onde ali temos vários surdos. Então, e na história cultural? Na minha história, então, ao pesquisar, eu posso procurar determinada pessoa
e ela vai contar a história. Então, eu posso fazer perguntas e é importante que ela sinalize e eu filme, eu registre. Então, é muito importante. Isso é bem tranquilo, normal. Então, ele vai explicar. Tem uma história que ele vai estar narrando, eu vou estar investigando, isso é muito importante, fazendo as perguntas e fazendo a filmagem, isso tudo em língua de sinais. Então, temos também registros biográficos, onde fala-se da vida de determinado surdo. Então, o principal é que se nomeie, coloque o nome, que será a fonte. Não é o meu nome, é o nome do sujeito que está contando a história. Então, ele será a fonte. Eu serei a pesquisadora que está recolhendo informações. Então, pode-se tirar fotos, filmar, utilizar informativos, jornais, memorial, relacionado à história que está sendo contada, a história de vida do sujeito. Então, história oral e memorial diz respeito a compreender a experiência do outro, perceber, conhecer a experiência, acontecimentos, locais, informações da vivência desse sujeito com relação à comunidade surda e o povo surdo. Então, aqui a história oral e também o memorial busca estudar a história e comprovar a história real. Então, isso vai auxiliar na busca por informações passadas no decorrer da história. Então, acontecimentos. Vai me ajudar a entender o futuro. As experiências individuais auxiliam a entender. O povo surdo conta histórias. E essas histórias devem ser registradas como fontes. Textos, onde passa informações de determinada pessoa, da pessoa que foi pesquisada. Isso vai ajudar a compreensão da história do sujeito surdo, da cultura surda. Então veja, agora trataremos sobre as experiências individuais dos surdos, as narrativas dos surdos. Então, hoje já existem várias gravações, vídeos que registram a história dos surdos, as histórias contadas pelos surdos. Isso é muito importante. Temos vários surdos famosos, surdos que lutaram, militantes, líderes, que testemunharam, mostraram suas experiências, debateram, então, marcaram a comunidade surda. Então, temos vários registros, vídeos que podemos aproveitar para comprovar a história dos surdos. Temos várias investigações comprovadas por fontes. As fontes comprovam determinado fato. Então, temos jornais, cartas, fotos, vídeos, dentre outras fontes. A experiência, ela pode ser contada, pode ser narrada. Então, temos várias fontes que comprovam experiências ocorridas e vão nos ajudar, vão nos embasar no contexto histórico. Então, vocês já sabem que o fato histórico, ele pode ser comprovado através de várias versões, escritas, vídeos. Então, teve um fato, abuso sexual que aconteceu. Então, cada um contou do seu jeito. Então, dando um exemplo, houve uma situação de abuso sexual com um menino surdo. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vou mostrar um fato que precisou recolher várias testemunhas, quem viu, o que aconteceu, registrar
fontes. Então, é necessário que se recolha, que se colete informações e fontes. Então, é importante essa coleta e não somente uma visão do fato. Posso colocar somente uma visão na história, na trajetória histórica? Não. Tenho que ter várias visões, porque são vários jeitos de contar. Existem várias visões. Às vezes, temos várias referências sobre um determinado assunto. Um mesmo acontecimento, podemos ter várias referências, várias histórias sobre um acontecimento, cada história do seu jeito. E que, em determinado momento, pode até distorcer. Então, não podemos ter uma visão somente de um determinado acontecimento. Temos que ter várias visões para assim fazermos várias descobertas, perceber várias visões sobre um determinado fato. Às vezes, podemos perceber em relação a um acontecimento histórico. Então, é importante nos atentar a isso. Que um determinado acontecimento pode marcar uma representação, pode ser uma representação para o povo surdo. Por exemplo, o surdo-mudo é doente? Então, depende da percepção, da perspectiva social. Alguns na sociedade falam que surdo-mudo é doente. Então, na verdade, vai depender do fato, da história disseminada. Então, nós percebemos que um determinado fato pode gerar várias ideias, às vezes distorcidas. Então, o fato histórico deve ser comprovado. Agora vejam, vou mostrar um exemplo de história narrada. Temos aqui um texto com uma história, um acontecimento, um fato. Então, na Delegacia de Defesa da Mulher, na cidade de Ribeirão Preto, está sendo investigado um fato, um abuso sexual com a criança de 8 anos. Na noite de terça-feira, dia 20, a criança foi violentada por 3 pessoas. Isso aconteceu em frente a uma igreja evangélica, enquanto o pai da criança estava trabalhando, ele era pastor. Então, tinha ali vários testemunhas. Por exemplo, o pai, João Batista de Souza, 44 anos, sempre estava nas reuniões na igreja. E o seu filho ficava brincando lá fora, na rua, junto com outras crianças. Sempre brincando. Então, no final do culto, algumas pessoas viram e perceberam que o menino estava com bermuda suja e percebeu que estava ensanguentada. Então, de acordo com a narrativa, nós temos aqui várias falas. Temos o pediatra,
que falou que comprovou realmente que houve a violência com a criança, com o menino, e pediu que o levassem ao hospital imediatamente. Ao ser observado, feitos exames, ficou internado. Então, temos também a versão policial, onde falou-se que o menino tentou comunicar, se expressar com gestos, passar informação, e falou que tinha 3 pessoas que ele não conhecia e que o violentaram. Mas, através da investigação, através de perguntas, o delegado percebeu que a criança falou que havia 3 pessoas que cometeram o crime. E que essas pessoas poderiam ser jovens. Porque a criança surda falou que a estatura média era de 1,60 dessas pessoas. Então, isso foi registrado. E após a leitura minuciosa, foi organizada a fonte, que encontra-se nesse endereço. Então, aqui explica o acontecimento. Temos uma data, 16 de julho do ano 2007. Então, isso é muito importante. É importante ler e perceber, tá vendo as versões? Tem do pediatra, tem do delegado. Então, são versões diferentes. O jeito de cada um contar, narrar a história, isso é uma fonte. Então, agora vocês já aprenderam sobre narrativa, sobre história, sobre fonte. Então, vocês também saberão um pouquinho sobre a história. Vou apresentar para vocês aqui, vocês irão aprender. Então, já falamos sobre a importância da tecnologia, dos registros históricos, que vão marcar a história, onde as crianças futuramente poderão ver a história, a representação da comunidade surda. Então, pessoas surdas que ficaram famosas, atores, dentre outros. Então, agora aproveitarei para mostrar para vocês alguns fatos históricos relacionados ao povo surdos. Então, vocês, alunos do nosso curso do Instituto Federal, conhecerão agora pessoas famosas. Sim, é muito importante os registros da história. Temos pessoas famosas, então vamos mostrar para vocês algumas pessoas que se destacaram, que foram famosas, que viraram celebridades, que se tornaram importantes, que marcaram a história, que representaram, que mereceram destaque no decorrer da história. Então, que conseguiram, que teve vitórias, que marcaram a vida, mostrando para os ouvintes que o surdo não está abaixo de jeito nenhum, que somos todos no mesmo nível, ouvintes e surdos, não temos diferenças, apenas que utilizamos fontes diferentes, a minha visão e a língua de sinais. Vejam. Gladys Perlin, esse é o sinal. Ela é muito famosa. A primeira doutora surda. E aqui no Brasil? Não. Na América Latina, ela foi a primeira surda doutora. Nossa! Ela também foi a primeira a publicar livros com a temática da educação de surdos, culturas surdas,
perspectivas e visão da cultura surda, pedagogia surda, dentre outros. Gladys, ela se destacou, ela é famosa no cenário da cultura surda. Então, ela trabalhou durante anos na UFSC. Hoje, ela já se aposentou. É a primeira surda a se aposentar aqui no Brasil. Então, nós a temos como referência. Aplausos para ela. Temos também Fernanda Araújo. Esse é o seu sinal. Famosa também, artista da área das artes. Ela superou, ela se representa, ela representa o povo surdo através do teatro, das artes. Então, ela é uma celebridade. Ela se destacou também na área do folclore surdo. Ela trouxe da França ideias do festival francês. Então, ela trouxe para cá e nos ensinou. E com isso nós aprendemos muito aqui no Brasil sobre o folclore surdo. Parabéns! Temos aqui também Mariane. Ela é uma celebridade. Foi a primeira a publicar livros sobre a escrita de sinais, a escrita da língua de sinais, e disseminar essa temática. Implementou o currículo acadêmico de várias instituições com essa temática. Então, ela se tornou uma celebridade. Temos também Ana, que é uma celebridade. Ela foi presidente da FENEIS, esteve junto na inauguração, lutou muito pela comunidade surda a nível de Brasil. Ela teve uma grande representação e responsabilidade, sempre ligada à FENEIS, nas lutas. Nossa, ela foi a primeira mulher na luta da comunidade surda. E lutou durante anos, cobrou durante anos. Continuando, temos vários aqui, várias pessoas, várias celebridades. Vejam. Shirley Villalva, este é o sinal. Ela é uma celebridade porque ela pesquisou na área da comunidade indígena. Então, vários sinais relacionados a essa temática, juntamente com a língua de sinais brasileira. Temos aqui Breno Nunes, famoso também. Fundou uma empresa de sorvete. Nossa! O nome da empresa é ILS Gelateria. É uma empresa de sorvete no norte. Então, ele ganhou prêmios, conseguiu. Foi publicado na revista Veja sobre ele. Ele foi premiado. Então, ele se destacou. Nossa! E isso com uma empresa de sorvete. Temos um outro também. João Avião. É uma piada. Então, esse é o sinal dele. Ele se destacou, ele ficou famoso porque foi o primeiro piloto de avião surdo. Piloto surdo brasileiro. Então, ele tentou, junto à empresa de aviação para conseguir a credencial de piloto. Então, foi aos Estados Unidos,
organizou, se preparou, teve a sua proposta. Então, aqui ele fundou, no Brasil, juntamente com a ANAC, uma escola para surdos, de preparação de pilotos. Então, ele é famoso. Temos uma outra pessoa famosa também. Criança muito fofa. Veja, é uma criança negra, famosa. E por que ela é famosa? Então, no Rio de Janeiro, ela estudava no INES. O olho fortemente azul. Nossa, ela se destacou. E destacou onde? No contexto televisivo. Então, ela começou a participar de desfiles, entrevistas, danças. Então, começou com auxílio de intérprete. Ela se comunicava. Então, muito jovem, já famosa. Então, o seu olho azul se destacou. Então, é diferente. Veja, ela é surda, linda e se destacou. Então, agora temos uma pessoa, uma mulher muito famosa. Vejam, Ariane. Esse é o sinal. Então, ela é muito famosa porque se destacou como primeira mulher surda a posar para a revista Playboy. Ela conseguiu estar na capa. Nossa! E isso só aqui no Brasil? Não, se destacou a nível mundial também. Pela sua coragem, por se expor de forma natural, de ter orgulho de si mesma. Então ela se tornou famosa. Temos outra celebridade. Vanessa Vidal. Esse é o seu sinal. Famosíssima. Foi vice-campeã a nível de Brasil. Não era só surdos, tinha vários ouvintes concorrendo e ela ficou em segundo lugar. Então, ela se destacou pela beleza. Então, foi a primeira surda Miss. Parabéns para ela. Continuando, temos mais pessoas famosas, mais celebridades. Temos muitos surdos no Brasil que se destacaram. Vamos continuar. Vejam. Leonardo Castilho, esse é o seu sinal. Ele se destacou por ser o surdo que, na área da música, do rock, se apresenta. Ele surdo, com a presença de um intérprete ali, sinalizando a música. Então, ele ficou muito famoso pela música, por tocar. Também temos outra celebridade. Patrícia. Nossa! Ela se destacou há anos porque foi a primeira a fazer propaganda da pomada Vick, e utilizando língua de sinais, porque anteriormente não tinha. Percebíamos a existência do audismo. Então, ela se destacou no contexto televisivo, 1990 aproximadamente. Então, passando informação em língua de sinais, da pomada Vick. Então, ela se destacou, todos ficaram a conhecendo. Esse é o seu sinal. Temos outro famoso também. Cacau. Este é o sinal. Nossa! Muito famoso, se destacou na dança, dança perfeitamente profissional na arte de dançar. Então, ele se destacou. Este é o seu sinal. Temos também a celebridade Brenda. Ela é surda, mas não tem contato com a comunidade surda. Ela interage com a comunidade ouvinte. Ela é implantada,
oralizada, utiliza pouco a língua de sinais. Ela se destacou porque, deixa eu explicar para vocês. Vocês conhecem a princesa Diana? Já morreu. Então, a princesa Diana estava no seu segundo casamento. E o seu marido estava com ela na hora do acidente. Ambos morreram. O seu marido era primo do esposo de Brenda. Eles eram da mesma família. Isso fez com que ela ficasse famosa. Porém, ela é aqui do Brasil, nasceu no Brasil. É oralizada no português. Porém, ela é da família do marido da princesa Diana. Por isso, ela é famosa. Então, agora faltam somente 2 para finalizarmos. Nossa, foram muitos famosos. Vou mostrar para vocês. Thaisa, esse é o sinal. Ela ficou famosa por ser modelo mundial e surda, não só de ouvintes, mas de surdos também ela se destacou. Ganhou vários prêmios a nível mundial. Então, ela ficou famosa e também fez várias propagandas publicitárias, televisivas, com marcas de roupas, marcas da empresa Downing, divulgava em língua de sinais. Então, ficou muito famosa. Fez várias propagandas de roupas, como modelo, em revistas, por isso ela ficou famosa. Temos aqui Carlos. Esse é o seu sinal. Ele se destacou também por divulgação na televisão de celulares, possibilitando o acesso à comunicação de surdos e ouvintes. Então, divulgou o celular. Ficou famoso por isso na televisão. Vocês viram? Então, temos aqui várias pessoas, várias celebridades que se destacaram. Significa que os surdos tiveram várias vitórias, vários reconhecimentos, mostraram sua capacidade, sua coragem. Então, essas celebridades significam muito. Essas pessoas famosas se destacaram e mostraram a importância do surdo em vários contextos. Por isso, nós, da comunidade surda, devemos conhecê-los. Eles se destacaram em um contexto social. Todos o admiram, porque eles conseguiram. Eles venceram, ficaram famosos. Então, além de se destacar na comunidade surda, se destacaram na sociedade. Por isso é importante que vocês, alunos, conheçam esses registros para que futuramente você possa servir de modelo, você possa repassar essas informações, esses registros. Que temos alguns surdos que se destacaram. Vocês, como alunos, podem sim, se caso conhecerem mais, pesquisarem mais, coloquem no fórum outras pessoas que se destacaram, coloquem o nome da pessoa, debatam, discutam sobre isso, vai ser bem prazeroso. Então, muito obrigada a todos vocês, alunos, que acompanharam essas aulas, a aula 1, 2, 3 e 4, todas elas aprenderam sobre a história da educação dos surdos. Então, nós sabemos que não é só isso, tem muito mais, falta muita coisa. Mas pesquisem, detalhem, vocês podem pesquisar. Investiguem, leiam livros, artigos, procurem na internet. Muito obrigada e torço para que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido verdadeiramente. Muito obrigada pela atenção. Tchau!